Por que que quando eu vou falar sobre roupa, por que que quando eu vou falar sobre outras questões, o meu filho me escuta? E quando eu vou falar de sexualidade, eu tenho que ter mais cuidado, eu tenho que saber como fazer isso. Porque falar de sexualidade é falar de intimidade. E essa intimidade nossa é uma intimidade que, embora vocês já façam parte de uma geração que já viveu uma liberdade sexual maior, ainda eu encontro muitas mães que têm muita dificuldade ainda de se comunicar com seu filho ou com a sua filha sobre essa temática. Então, a gente vai ver aqui que essa dificuldade que a gente já traz da nossa herança cultural, do fato da gente não ter tido a oportunidade, né, de ter esse diálogo dentro da nossa família, muitas vezes, por essa falta de referência, a gente acaba não criando esse vínculo dentro do nosso cotidiano. E é exatamente esse um dos pontos que vai fazer com que o seu filho, quando tiver 10, 12, 13 anos, que você queira conversar com ele ou com ela sobre sexualidade, isso se torna um pouco mais difícil para eles se abrirem. E por que isso? Porque se sexualidade é falar de intimidade, para a gente falar da nossa intimidade, um ponto crucial é a gente ter confiança na pessoa que a gente está conversando. Tudo isso vai depender se essa construção de confiança foi efetuada ao longo desse tempo. Então, se você é uma mãe que ao longo do tempo vem conversando desde quando eles são pequenos, vem trazendo informação, lida de uma forma legal com isso, esse vínculo vai sendo construído desde pequeno. Mas se por um acaso, né, por exemplo, né, como aconteceu com, tem uma piada, né, que eu até gosto muito de contar, da criança que pergunta para a mãe: mãe, de onde eu vim? E aí a mãe dá uma verdadeira aula, né? E aí o que, que vai acontecer? Os nossos filhos também vão sentir isso muito cansativo. Principalmente quando essa pergunta é uma pergunta que não foi atendida. Ou seja, a piada diz, né? Poxa, mãe, que complicado, né? Você deu toda essa aula e o meu amigo veio de Porto Alegre. E aí ela disse: ah, filho, você queria saber onde você tinha nascido, ou seja, o lugar que você tinha nascido. Então, quando a gente não tem essas manhas de saber, de perguntar para os nossos filhos, né, por que, que ele está fazendo essa pergunta, o que é que ele já sabe sobre isso que ele está perguntando, e a gente entra de sola, né, dando essa aula para a nossa criança, dando essa aula para o nosso adolescente, o que, que vai acontecer no segundo momento? Simplesmente ele fala para ele mesmo: nem vou perguntar isso para minha mãe, porque ela vai me dar uma aula e no fim eu não vou entender nada do que ela disse e não vai me adiantar de nada. Então, para não ter que passar por esse tipo de situação, muitas vezes os nossos adolescentes não querem conversar com a gente por conta da forma como a gente atende a essa curiosidade ou da forma como a gente lida, né, com esse conversar com os nossos filhos.